Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o Kant, né? Sobre a crítica do juízo. E então, com o Kant é uma mudança de perspectiva não só na estética, né? Na forma de conceber, né? De compreender o juízo estético, né? Que é de fato que passa a ser objeto de investigação no Kant, né? Mas é também toda a filosofia, né? Mas o que nos interessa aqui, né? Não é uma aula de filosofia, mas sim de estudos literários. O que nos interessa aqui é o quanto essa mudança de perspectiva, né, afeta, ah, afeta a estética e afeta, inclusive, né, os estudos literários. É, Kant talvez não seja um nome muito conhecido nos estudos literários, né? No entanto, ele influencia, justamente por causa dessa mudança de perspectiva, né? Da qual eu já vou falar e que eu vou explicar, né? É, ele influencia o Bakhtin, por exemplo, né? Um dos primeiros estudos do Bakhtin lá no círculo de estudos, né, que ele possuía, né, do Voloshinov, não lembro se é bem assim que pronuncia, então enfim, é sobre a crítica do juízo do Kant. Né? E, enfim, acaba influenciando toda uma corrente de pensamento, né? O, Na linguística, o Saussure, enfim, né? Uh, Bem, mas não, se eu, não dá para, né, ir para esse lado agora, porque senão eu perco o foco e alonga muito o vídeo. Tá? Bem, qual é a mudança de perspectiva que ocorre a partir de Kant? Né? É o que a gente chama na filosofia de mudança, de revolução copernicana do pensamento. Né? O que acontece, assim, basicamente nessa revolução copernicana do pensamento? Né? Acontece que se até então, né, o objeto é tomado como, né, o centro, né, de onde emana, né, todo o conhecimento, né, a partir da Revolução Copernicana, o Kant ele começa a inverter essa posição, né, por isso uma Revolução Copernicana, ou seja, né? Assim como Copérnico, né, descobriu que, na verdade, a Terra que gira em torno do Sol, né, o Kant vai dizer o seguinte: olha, são os objetos que gravitam ao redor da, do sujeito, e não o contrário, é o sujeito que precisa, que é, digamos assim, iluminado pelo objeto. Tá? Não é só do objeto que vem todo o conhecimento, mas sim de uma atividade do sujeito que se volta para o objeto e procura compreender, conhecer o objeto. Bem, essa mudança, essa revolução copernicana, não diminui o valor da objetividade, né? Não relativiza o conhecimento a ponto de dizer, olha, então, se o sujeito é quem é o ponto de partida para o conhecimento, se é a partir de uma investigação, né, que o sujeito, que a consciência faz, né, é, é a consciência que parte para o objeto para conhecê-lo, então quer dizer que tudo é relativo. Não é por aí. Não por quê? Porque é a partir do sujeito, a partir da consciência, né, que se desenvolve o conhecimento. Mas a consciência, o sujeito busca sim a objetividade, ou seja, ele busca compreender o objeto. Tá?
Lembrem do mito da caverna, da alegoria da caverna do Platão, né? O sujeito, aquele indivíduo que sai da caverna e vai até o mundo, né? Ele compreende a realidade a partir do sol, né? Que são as ideias. As ideias iluminam tudo, né? No Kant, não. O Kant é o próprio sujeito que ilumina. Essa é a diferença. Tá? Essa é a grande diferença. Tá? Não quer dizer que vai haver, né, uma relativização extrema. Sim, há uma certa relativização, mas não há uma relativização tão grande no conhecimento. Agora bem, vamos pensar isso, né, na estética, vamos pensar isso na arte. Tá? Bem, então assim, na arte, o que passa a ter um valor muito grande não é apenas o objeto, mas o juízo estético. Tá? O que, afinal de contas, nós estamos avaliando quando nós dissemos que um objeto é belo, né? Que um objeto é um objeto estético, que ele nos causa algum tipo de prazer. O que nós estamos falando com isso? Né? Que tipo de juízo nós estamos emitindo quando fazemos esse juízo? Bem, o Kant, primeiro, convém diferenciar, né, o juízo estético do que ele chama de meramente agradável. Agrado ou agradável é aquilo que agrada diretamente na sensação. É aquilo que eu não preciso me deter, não precisa raciocinar, não precisa imaginar, não precisa nada além de o simples contato direto com a coisa para que possa sentir algum prazer. Por exemplo, né, uma boa xícara de café, gostoso, tá? Isso é agradável, tá? Não vou dizer que é belo. A xícara pode ser, sim, né? Mas o que significa dizer, por exemplo, né, não, a xícara é bela? Né? Primeiro que não há um interesse no objeto em si, ou na posse do objeto. Eu não preciso, digamos assim, nem tocar na xícara, eu não preciso tê-la para mim. Basta contemplar esses desenhos, né? E dizer, olha, é uma harmonia das cores, enfim, posso raciocinar muito em cima disso para tentar justificar o porquê acho essa xícara bela, tá? Esse processo, né, de julgar algo belo e dizer que isso me dá prazer, né, é, é um processo diferente do agrado porque ele não é imediato. Né? Para que haja alguma fruição, algum prazer aqui, é preciso, no mínimo, contemplar, imaginar, né? No mínimo, se deter no objeto. Ou seja, não é imediato, certo? O que distingue o belo do agradável é que o agradável é imediato e o belo não. O belo ele mexe com a imaginação, com os conceitos, né? Ele mexe com os conceitos por quê? Né? Porque de alguma forma eu vou tentar emitir algum juízo sobre essa imagem, né? É, observar né, a escolha das cores, né? O desenho, o traço do desenho, né? É, esses adornos aqui na borda, né? Enfim, um monte de coisa. Estou falando como um amador, não como alguém que entende de arte. Tá? Mesmo assim, preciso, na verdade, ou de alguma forma eu sou levado a emitir algum tipo de juízo. Ou seja, o café que eu bebo aqui agrada imediatamente ao paladar, não preciso nem julgar. Simplesmente agrada e pronto.
Enquanto que o objeto estético, né, ele provoca algo na, na razão. Ele não é meramente sensorial, gente. Né? Não é meramente sensorial, nunca é. Pode haver, claro, ele afeta primeiro os sentidos, óbvio. Né? Todo objeto estético, a primeira coisa que ele faz é afetar os sentidos, mas não é algo meramente sensorial. Ele afeta também a imaginação, ele afeta, que eu digo assim, no sentido de mexer, de movimentar, não de afetar, de machucar, entende? Não, de ferir. Não. Ele afeta a imaginação, afeta, põe em movimento a imaginação, põe em movimento a nossa capacidade de conceituar, de julgar, mas, ao contrário do juízo teórico ou do juízo prático, o juízo estético, ele não precisa chegar a uma definição. Não preciso definir isso. Eu não preciso conceituar no sentido de, digamos assim, emitir um conhecimento fechado, objetivo, único, exclusivo sobre esse objeto. Tá? Então, o que o Kant nos diz é que a arte provoca, né, o jogo livre entre a imaginação e o entendimento, entre a nossa capacidade de sentir, é claro, de imaginar e de pensar. Isso e essa propriedade do juízo estético, ela é muito importante. Se vocês forem estudar depois, né, por exemplo, a estética da recepção, né, é uma influência muito forte dessa concepção de juízo estético. Né? Por que que hoje, por exemplo, a gente defende, né, na literatura, nos estudos de letramento literário, né, que, que a gente não deve instrumentalizar, né, a literatura, né, que a gente não deve pedagogizar demais a literatura. Ou seja, não deve utilizar um livro, um conto, um poema, simplesmente para que a criança aprenda, ou para que o jovem aprenda a língua, ou como exemplo de alguma estrutura gramatical, coisa assim, não deve instrumentalizar nesse sentido. Né? Porque a arte, a poesia, a literatura, elas não têm uma função exclusivamente pedagógica, ou moralizante, ou moral, ou uma função de conhecimento. A função, né, se é que existe uma função para a arte, né, é justamente abrir o horizonte de expectativa, né, para usar um conceito do letramento literário, é abrir o horizonte de expectativa das pessoas. Né? Ou, falando numa linguagem mais coloquial, né, abrir a cabeça. Né? Abrir para o pensamento para novas possibilidades. Né? Então, é essa perspectiva de que a arte, né, e a literatura, com certeza, né, e a poesia, né, mais difícil, às vezes, mesmo a poesia difícil, aquela que nos desafia, né, ou aquela narrativa, aquele romance, aquele conto que nos desafia no pensamento, né, todas essas formas de arte, ou a música que nos provoca a pensar, ela causa um prazer, um deleite, mas ela e ao mesmo tempo, né, não cabe aqui uma adversativa, eu acho, né, ao mesmo tempo ela também expande nosso horizonte de percepção, de imaginação, né, de compreensão da realidade. Então, gente, finalizando, a importância de a gente conhecer um pouco sobre a crítica do juízo e sobre essa mudança de perspectiva, que não exclui, né, toda aquela discussão sobre a mímese que a gente faz lá no Platão, né, é justamente, né, eu perceber o quanto a arte, né, justamente por não ter
por não estar a serviço, necessariamente estar a serviço, né, do conhecimento, ou da moral, ou, né, da didática, ou sei lá, pode ser usado, claro, com essas finalidades também, né, mas o principal é que ela, né, a arte, nos provoca, né, nos faz imaginar, né, nos faz pensar de uma forma bem mais aberta, né, e inovadora, tá bom? Valeu, galera!